Imagine que você está em um mundo onde cada vez mais os sinais de caos, destruição e colapso parecem se manifestar à nossa volta. Mas esses sinais não surgiram do nada. Por séculos, profetas, visionários e videntes têm nos alertado sobre um momento crucial, o ano de 2025. O que torna esse ano tão especial? O que ele representa para o destino da humanidade? Estamos preparados para o que está prestes a acontecer? Profetas como Nostradamus, Edgar Cayce e Baba Vanga, assim como as escrituras sagradas, apontam para um futuro onde a humanidade será forçada a enfrentar suas escolhas. Escolhas que definirão não apenas o destino do nosso planeta, mas também o destino espiritual de cada indivíduo. À medida que nos aproximamos desse marco, sentimos a ansiedade no ar, um presságio de que algo transformador e possivelmente devastador está por vir. A pergunta que resta é: você está preparado para o despertar? Profecias não são apenas relatos místicos ou lendas que atravessam o tempo. Elas representam de muitas maneiras reflexões profundas sobre a natureza humana e os ciclos de transformação que o mundo enfrenta. Diversos profetas ao longo dos séculos apontaram para momentos de colapso, renovação e despertar. 2025 parece ser um desses momentos, um ponto de convergência onde as forças do caos e da transformação espiritual se encontram. Vamos começar com as profecias de Nostradamus, o enigmático astrólogo do século XV, que deixou registrados em suas centúrias inúmeros presságios sobre o futuro da humanidade. Nostradamus escreveu sobre a queda de impérios, o surgimento de novas leis e sobre catástrofes naturais que remodelariam o mundo. Uma de suas quadras mais comentadas fala sobre uma nova lei que ocuparia uma nova terra, na região da Síria e Palestina. Muitos estudiosos acreditam que essa quadra antecipava a criação do Estado de Israel em 1948. Mas olhando mais de perto, ela também parece nos alertar sobre os conflitos contínuos naquela região e sobre o impacto global que tais eventos teriam. No centro das profecias de Nostradamus, há uma visão clara de que um grande império ruiria antes do final de um ciclo. Ao longo dos séculos, essa profecia foi associada à queda de diversos impérios históricos, como o Império Otomano. No entanto, à medida que nos aproximamos de 2025, muitos acreditam que ele se referia a uma nova potência mundial que enfrentaria seu colapso. Muitos estudiosos e místicos sugerem que Nostradamus estava, na verdade, prevendo o enfraquecimento do poderio norte-americano. Aprofundando-se em suas centúrias, encontramos menções ao retorno de Plutão, um evento astrológico que ocorre a cada 248 anos, trazendo consigo transformação, destruição e renascimento. Curiosamente, os Estados Unidos estão atualmente passando por esse ciclo de retorno de Plutão. E, com isso, seu destino como superpotência global pode estar em jogo. Nostradamus alertou que, quando esse ciclo terminasse, uma nova ordem mundial surgiria. Isso sugere que o ano de 2025 pode marcar o início do fim da era americana e o surgimento de um novo equilíbrio global. Se passarmos de Nostradamus para Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, encontramos previsões igualmente fascinantes. Durante seus transes, Cayce fez mais de 1000 leituras sobre o futuro da Terra, muitas das quais se concentram em mudanças físicas massivas, como terremotos, elevação dos mares e a inversão dos polos magnéticos. De acordo com Cayce, o planeta passaria por uma série de transformações catastróficas, que começariam a se intensificar a partir da década de 2020. Mas o que torna Cayce ainda mais intrigante é a sua ênfase na transformação espiritual. Ele previu que o Brasil, por exemplo, seria uma terra de grande renovação espiritual. De acordo com Cayce, durante os tempos de crise, muitos seriam chamados a abandonar os valores materiais e a buscar a verdade espiritual. Ele falava da América do Sul como uma região que lideraria essa transformação, e o Brasil, em particular, seria um pilar de luz para o resto do mundo, resistindo aos desastres que acometeriam outras partes do planeta. Assim como Cayce, Baba Vanga, a mística búlgara que previu com precisão eventos como o atentado de 11 de setembro e o tsunami de 2004, fez previsões assustadoras sobre 2025. Ela alertou para uma crise espiritual global, onde muitos perderiam o caminho e sucumbiriam à escuridão. Em suas visões, ela descreveu 2 grupos distintos emergindo da crise: aqueles que optariam pelo caos e pela destruição, e aqueles que escolheriam a luz, abraçando a espiritualidade e a união. Para Baba Vanga, 2025 seria um ano de eventos celestiais inexplicáveis, como o céu se abrir em fogo, uma visão que muitos acreditam estar ligada a fenômenos climáticos extremos, ou mesmo a eventos cósmicos que abalariam a humanidade. Ela também previu que o colapso dos sistemas políticos e econômicos que conhecemos levaria a humanidade a buscar respostas internas e a redescobrir sua conexão com o divino. Por fim, as Escrituras Sagradas fornecem uma estrutura clara para entender esses tempos de tribulação. Em Mateus 24, verso 7, lemos: Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esta passagem ressoa profundamente com as previsões de Nostradamus, Cayce e Baba Vanga.
Ela nos lembra que os eventos que vivemos hoje, conflitos armados, pandemias e desastres naturais, não são meramente incidentes isolados, mas parte de um ciclo profético que se desenrola. O livro do Apocalipse, em particular, nos alerta sobre a grande tribulação que viria antes do retorno da luz e da paz. É um tempo em que a humanidade será chamada a enfrentar as consequências de suas escolhas e a decidir se continuará no caminho do egoísmo e da destruição, ou se buscará redenção e renascimento espiritual. O que essas profecias nos ensinam é que, embora o caos pareça inevitável, ele também é uma oportunidade para transformação. 2025 será um ano de escolhas. Será um ano em que a humanidade como um todo será desafiada a despertar para sua verdadeira essência. Será um momento de abandonar o medo, a ganância e a divisão e buscar a luz, a união e a espiritualidade. O que torna esses tempos tão fascinantes e assustadores é que a escolha está em nossas mãos. Não estamos destinados ao colapso, mas podemos muito bem causar nossa própria destruição se não fizermos as mudanças necessárias. O caminho para a salvação, como todas essas profecias indicam, começa dentro de cada um de nós. Imagine que você está em um mundo que parece estar desmoronando à sua volta. As previsões são sômbrias. Desastres naturais, crises econômicas, colapsos sociais. No entanto, ao mesmo tempo, há um chamado para algo maior, algo além do medo e da incerteza. Esse chamado é para o despertar espiritual. Nostradamus, Edgar Cayce e Baba Vanga previram que, em meio ao caos que o mundo enfrentaria, haveria uma oportunidade única. A chance de reconectar-se ao divino e despertar para uma nova consciência. Mas como podemos encontrar essa conexão espiritual em meio ao caos? E o que significa realmente despertar espiritualmente em um momento como 2025? Quando falamos sobre despertar espiritual, uma das práticas mais recomendadas é a meditação. A meditação nos ajuda a silenciar as vozes externas e internas que alimentam o medo e a ansiedade, permitindo-nos ouvir a voz tranquila do divino que habita em nosso coração. O simples ato de fechar os olhos, respirar profundamente e focar no presente pode nos transportar para um estado de paz e clareza, onde nos reconectamos com a energia espiritual que nos cerca. Pense na meditação como uma âncora. Em meio à tempestade de caos externo, ela nos mantém firmes, conectados com algo maior que nós mesmos. Muitos profetas, incluindo Edgar Cayce, falavam da importância de praticar a meditação e a oração durante tempos de tribulação. Segundo Cayce, esses momentos de conexão espiritual servem como uma espécie de purificação, limpando não apenas nossa mente, mas também nosso espírito, preparando-nos para os desafios que estão por vir. Mas não é só a meditação que importa. A oração, independentemente da sua crença religiosa, é um ato de entrega, de abrir o coração e se permitir ser guiado por algo superior. Quando nos voltamos para o divino em oração, admitimos que há forças maiores em jogo e nos colocamos em sintonia com essas forças. A oração nos traz conforto e perspectiva, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Agora vamos fazer um breve exercício. Feche os olhos por um momento e respire profundamente 3 vezes. Ao fazer isso, sinta o peso das preocupações começando a se dissipar. Visualize uma luz suave envolvendo seu corpo, acalmando sua mente e abrindo espaço para a paz interior. Com cada respiração, imagine que você está se conectando com uma energia espiritual que sempre esteve à sua volta. Essa energia é amorosa, compassiva e oferece clareza. Esse é o poder da meditação. Com práticas diárias como essa, mesmo que breves, você pode começar a cultivar uma sensação de paz e equilíbrio em meio às turbulências do mundo externo. Ao longo do tempo, essa prática simples pode transformar a maneira como você lida com o estresse, a ansiedade e os desafios da vida. Da mesma forma, os ensinamentos de Nostradamus e outros profetas antigos também nos oferecem conselhos valiosos. Embora suas previsões muitas vezes pareçam sômbrias, elas sempre contêm uma mensagem subjacente de esperança. Nostradamus, em particular, acreditava que o caos era uma porta de entrada para a renovação. Ele entendia que a destruição muitas vezes precede o renascimento, tanto no mundo físico quanto no espiritual. A sabedoria dos antigos nos ensina que a fé e a espiritualidade são ferramentas essenciais para atravessar momentos de escuridão. Quando nos conectamos com essas tradições e ensinamentos, somos lembrados de que, independentemente do caos ao nosso redor, existe uma força maior guiando o destino da humanidade. Se 2025 nos oferece uma oportunidade única, é a chance de despertar para a nossa verdadeira essência. Mas esse despertar não acontece de forma passiva. Ele exige que tomemos ação. A pergunta que devemos nos fazer é: como posso começar a despertar espiritualmente agora, antes que o caos se intensifique? Aqui estão algumas práticas simples que você pode adotar. Meditação diária. Reserve 10 minutos todos os dias para meditar em silêncio. Use esse tempo para se reconectar com sua paz interior e com o divino. Oração regular. Crie um hábito de oração, independentemente da sua crença. A oração é uma forma poderosa de se conectar com forças superiores e pedir orientação em tempos de incerteza. Estudo das Escrituras. Seja a Bíblia, o Alcorão ou outros textos sagrados, reserve um tempo para ler e refletir sobre essas palavras de sabedoria. Esses ensinamentos oferecem uma base sólida para atravessar tempos difíceis.
Jornal espiritual. Escreva suas reflexões, medos e esperanças em um diário. Use esse espaço para registrar seu progresso espiritual e para expressar gratidão por pequenas bênçãos diárias. Ato de bondade diária. Espiritualidade não é apenas uma prática interna, ela se manifesta em nossas ações. Todos os dias, faça algo para ajudar alguém, seja através de palavras gentis, ajuda prática ou simplesmente oferecendo sua presença. O silêncio nos permite escutar o que realmente está acontecendo em nossa alma. Em tempos de tribulação, como os que podem surgir em 2025, a introspecção se torna ainda mais essencial. Afastar-se do ruído da mídia, das opiniões e do medo externo pode nos ajudar a redescobrir quem realmente somos e qual é o nosso papel no grande esquema das coisas. Imagine um mundo onde milhões de pessoas simultaneamente despertem para sua verdadeira essência, onde deixemos de lado as divisões políticas, sociais e religiosas e nos unamos em torno de um objetivo comum: a paz e a harmonia espiritual. Esse é o verdadeiro potencial de 2025, não apenas o caos, mas o renascimento. À medida que o ano de 2025 se aproxima, um dos maiores ensinamentos que devemos lembrar é que ninguém enfrenta essa jornada sozinho. Se há algo que as profecias e previsões de videntes como Nostradamus, Edgar Cayce e Baba Vanga nos mostram, é que em momentos de grande turbulência, a união é nossa maior força. Em meio ao caos que se anuncia, desastres naturais, colapsos econômicos e crises espirituais, o apoio mútuo será a chave para a sobrevivência, e mais do que isso, para o renascimento de uma nova era. Mas o que significa verdadeiramente unir-se? Como podemos nos preparar, não apenas individualmente, mas como comunidades, famílias e sociedades inteiras, para enfrentar os desafios que virão? Esse é o grande tema deste tópico: o poder da união, e como ele pode ser a nossa arma mais poderosa diante das provações de 2025. Em tempos de crise, os laços que temos com os outros são fundamentais. Pense nos momentos mais difíceis da sua vida. Quem esteve ao seu lado? Quem ofereceu ajuda, consolo ou até mesmo apenas uma palavra de incentivo? Quando olhamos para momentos de grande provação na história da humanidade, guerras, pandemias, desastres naturais, uma coisa fica clara: o apoio das pessoas ao nosso redor pode fazer toda a diferença entre a desesperança e a superação. Esse princípio é ainda mais verdadeiro quando projetamos o futuro diante de profecias tão sombrias. Nostradamus falava sobre tempos de grande destruição e desordem, mas ele também sabia que a humanidade tem uma incrível capacidade de se reerguer, especialmente quando trabalhamos juntos. O colapso de impérios, segundo ele, sempre deu lugar a novas formas de organização social. E essas novas estruturas foram construídas com base na cooperação e no apoio mútuo. À medida que avançamos em direção a 2025, é essencial que comecemos a construir ou fortalecer as comunidades ao nosso redor. E essas comunidades podem ser entendidas de diversas formas, desde o núcleo familiar até grupos maiores, como vizinhanças, redes sociais e, claro, a sociedade em geral. Em momentos de crise, quando as estruturas tradicionais podem não mais funcionar, como o sistema de saúde, as forças de segurança ou até mesmo o fornecimento de alimentos, a ajuda mútua entre as pessoas será fundamental. Imagine cenários onde a escassez de alimentos e recursos, ou até mesmo a interrupção de serviços essenciais, se torna uma realidade. Como você reagiria? Como sua comunidade pode se organizar para lidar com esses desafios? A resposta está na união. Uma das formas mais práticas de começar a construir essa união é através de redes de apoio comunitárias. Veja como algumas cidades ao redor do mundo já implementam esses sistemas em menor escala, seja para combater a fome, auxiliar em crises climáticas ou apoiar os mais vulneráveis. Por exemplo, em comunidades rurais e urbanas de diversos países, pequenos grupos se organizam para compartilhar alimentos cultivados localmente, dividir tarefas de proteção e prestar socorro em casos de desastres naturais. Essas redes de apoio funcionam como uma teia. Quanto mais forte e densa ela for, mais capacidade terá de suportar as tensões que surgem em tempos de dificuldade. A ideia aqui é simples. Quanto mais pessoas estiverem conectadas e dispostas a ajudar umas às outras, maiores são as chances de todos superarem as adversidades. Comece com pequenos gestos. Organize um grupo de vizinhos para trocar informações e estratégias em caso de emergência. Crie grupos de apoio onde as pessoas possam compartilhar recursos, como alimentos, água potável e medicamentos. Pense em formas de cooperar, como plantar jardins comunitários, organizar turnos de segurança ou cuidar dos mais vulneráveis, como idosos e pessoas doentes. A primeira coisa que podemos fazer é cultivar a comunicação aberta dentro de nossas famílias. Todos os membros da família devem estar cientes dos desafios que estão por vir e como planejam enfrentá-los. Isso não apenas ajuda na organização prática, mas também na criação de um senso de união e propósito. Organize reuniões familiares regulares, onde possam discutir como estão se preparando para possíveis crises, seja armazenando alimentos e água, fortalecendo a fé e a espiritualidade, ou simplesmente apoiando-se emocionalmente. Uma sugestão prática que pode ser implementada é a criação de um plano de emergência familiar. Pense nisso como um guia coletivo para sua família sobre como agir em momentos de crise.
Esse plano pode incluir itens como provisões básicas. Certifique-se de que sua família tenha um estoque suficiente de alimentos e água para situações de emergência. Plano de comunicação. Em caso de falhas nos sistemas de comunicação, como telefones ou internet, estabeleça formas alternativas de contato ou pontos de encontro. Saúde e segurança. Tenha sempre medicamentos e suprimentos médicos básicos à disposição. Além disso, promova o conhecimento de primeiros socorros entre os membros da família. Fortalecimento espiritual. Dedique momentos para orações em conjunto, meditação ou até mesmo para refletir sobre ensinamentos espirituais que possam guiar a família nos momentos mais difíceis. Segurança emocional. Crie um espaço onde os membros da família possam compartilhar seus medos e angústias sem julgamento. Isso ajudará a manter a saúde mental de todos durante tempos de grande incerteza. A Bíblia e outros textos sagrados nos ensinam sobre a importância da solidariedade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é um princípio que ressoa em diversas culturas e religiões. Durante crises, é fácil se fechar em si mesmo, guiado pelo medo e pela autopreservação. No entanto, a verdadeira transformação espiritual que nos aguarda em 2025 exige que superemos essa tentação e nos abramos para ajudar o próximo. Em momentos de caos, será natural ver divisões e conflitos se intensificarem, especialmente quando os recursos se tornarem escassos. No entanto, é nesses momentos que a humanidade terá a chance de se redimir. A ajuda ao próximo não só melhora as chances de sobrevivência coletiva, como também fortalece o espírito. Pequenos atos de bondade, oferecer alimentos, abrigar quem precisa, compartilhar informações, podem fazer a diferença entre o colapso e a resiliência. Imagine o impacto que atos simples, como oferecer uma refeição a um vizinho necessitado ou abrigar alguém durante uma tempestade, podem ter em tempos de crise. A solidariedade não é apenas sobre grandes gestos. Muitas vezes, são as pequenas ações que têm o maior impacto. Aqui estão algumas ideias práticas que você pode começar a implementar agora. Ajuda mútua. Se houver famílias em sua vizinhança que enfrentam dificuldades, como desemprego ou problemas de saúde, ofereça seu apoio, seja através de doações de alimentos ou até mesmo de ajuda prática, como cuidar das crianças enquanto os pais trabalham. Compartilhamento de conhecimento. Organize pequenas oficinas ou encontros onde as pessoas possam compartilhar habilidades úteis para momentos de crise, como cultivo de alimentos, primeiros socorros ou reparos domésticos. Cuidado com os vulneráveis. Muitas vezes, os mais afetados em momentos de crise são aqueles que já enfrentam dificuldades. Idosos, pessoas com deficiência ou famílias em situação de pobreza. Certifique-se de que essas pessoas estejam sendo amparadas em sua comunidade. Para além das famílias e comunidades locais, existe um despertar coletivo que precisa acontecer em nível global. Nostradamus e outros profetas alertaram que o colapso de antigos sistemas traria consigo uma oportunidade para a criação de novas formas de organização social. À medida que antigos impérios desmoronam, a humanidade terá a chance de construir uma sociedade mais justa, mais solidária e mais conectada. Isso começa com cada um de nós, mas se espalha para a sociedade como um todo. Governos, organizações e líderes espirituais terão um papel crucial em guiar a humanidade durante esse processo de transformação. Mas mais do que isso, cada cidadão terá uma responsabilidade de contribuir para essa nova ordem mundial. Uma ordem que seja baseada em valores espirituais, solidariedade e respeito pela Terra. O poder da união é, sem dúvida, uma das nossas maiores forças em tempos de crise. À medida que nos aproximamos de 2025, a preparação coletiva será fundamental. Seja fortalecendo os laços familiares, criando redes de apoio comunitárias ou estendendo a mão aos mais vulneráveis, todos nós temos um papel importante a desempenhar. O futuro será desafiador, mas a união, tanto em espírito quanto em yin,